Então, do versículo, capítulo 5, versículos 1 ao 12. No versículo 1 fala assim: Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviu que ungiram a Salomão, em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Então, Irão era rei do Tiro, né? Tiro e Sidom, né? Eram conhecidos como fenícios, e ele sempre foi amigo de Davi, sempre ajudou Davi, dava provisões a Davi, né? E aí, conforme nós lemos aqui, Irão ficou sabendo da fama de Salomão, que Salomão que estava no lugar de Davi, mandou seus servos se apresentar a ele, e aí Salomão aproveitou, né, para pedir, né? Eu quero então eu quero fazer o templo do Senhor, e eu quero a tua ajuda, né? Porque aonde tem a tua cidade, o teu país, o teu reino, tem cedros em abundância, né? E o povo de Israel aqui não sabe cortar madeira de cedro. Os teus servos sabem. Dá ordem a eles para que eles cortem os cedros com os meus servos. E aí me dê essa madeira, eu vou pagar por ela, e eu também vou pagar o salário dos seus servos. Eu vou pagar aos meus e aos teus servos. Então, ele se prontificou a pagar, se comprometeu a pagar o salário deles, e contou que o pai dele tinha morrido, não conseguiu construir o templo, porque eu creio que Davi já tinha conversado com Irão sobre construir o templo, deve ter falado com ele, e pediu coisas a ele, né, também, comprou coisas de Irão, só que não tinha conseguido ainda. E aí Salomão agora completa o que Davi começou a fazer. Agora, no próximo slide, diz que Irão, ia falar Irão se alegrou-se Igrão. Isso é coisa de velho, gente. Irão se alegrou, aceitou e bendisse o Senhor, que deu a Davi um filho sábio. Ele ficou, puxa, que bom, né? Davi era maravilhoso como amigo, como comprador, né? Cliente, né? E agora tem um filho dele também, ó, supimpa. Ele ficou muito feliz. Esse Deus deles é bom mesmo, né? Foi um bom testemunho, né, gente? Então, a madeira, assim Irão fez. Aí a madeira foi levada em jangadas, né? Pelos rios abaixo, né? Os próprios troncos, ele amarrou os troncos um no outro, foram amarrados para formar balsas. Olha que legal. Gente, eu quero pedir desculpa, porque a câmera está aparecendo aqui em cima de algumas letras do slide. Na aula passada eu consegui fazer só os slides desse lado de cá, né? Quer dizer, do lado de cá. Para que a imagem do vídeo aparecendo não atrapalhasse o que está escrito. Mas dessa vez eu esqueci. Coisa de velho, eu esqueci. Bem, aí Salomão e Irão fizeram aliança, que está escrito no versículo 12. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si a aliança. Né? Esse capítulo 5 é um resumo
da sabedoria, da prosperidade do reino de Salomão, né? E aí eles fizeram aliança, né? A aliança naquele tempo era considerada assim: olha, nós temos uma religião, né? Queria dizer que o reconhecimento, eu reconheço a tua religião e você reconhece a minha, né? Sem a gente brigar um com o outro. Isso era meio perigoso, né? De quem cria no Deus verdadeiro, que todas as religiões não são verdadeiras. A única que religião quer dizer, vamos por partes. Religião quer dizer religar o homem com Deus, né? É uma palavra grega. Só que as pessoas pegam e botam muitas doutrinas em várias coisas e tudo chama de religião. Então, em Tiago, na epístola de Tiago, ele fala que a religião pura e sem mácula é aquela que visita as viúvas e os órfãos e os aflitos nas suas tribulações e a si mesmo se guarda incontaminado do mundo. Então, a única que consegue seguir isso, o ser humano sozinho ele não consegue. É aquela que conta com o Espírito Santo em nome de Jesus para ajudar a cumprir estas coisas. Tem algumas que fazem as boas obras, visitam, né, as pessoas que estão em tribulação, os órfãos, as viúvas, mas não se guardam contaminados do mundo. Tem outros que se guardam incontaminados do mundo até demais, porque se fecha, se isola, vira um egoísta, certo? Se isola, eu e o meu umbigo, certo? Não se preocupa com as pessoas, né? Com o seu próximo. Não se preocupa de dar se tem muito. E isso também é um extremo horrível. Então, não tem que ter extremos. Então, a religião pura é essa. É você se doar ao seu próximo, amar ao seu próximo como a si mesmo e se guardar incontaminado do mundo, do sistema desse mundo. Não copiar o sistema desse mundo, certo? E só conseguimos isso com o Senhor Jesus, porque Ele foi o único que fez isso. Ele foi o único ser humano na face da terra, porque Ele é Deus, mas Ele veio como ser humano para não pecar, certo? Ele conseguiu, sendo homem, não pecar e se guardar incontaminado do mundo e fazer também as obras de caridade, de ajudar ao pobre e amar ao próximo como a si mesmo. Ele tanto amou ao próximo como a si mesmo que ele perdoou os seus inimigos, os seus algozes, na hora que estavam matando ele. Bem, do 13 ao 18, está falando que Salomão formou uma leva de 30.000 trabalhadores, os quais enviava alternadamente ao Líbano, 10 homens por vez. Eles eram assim, quer ver? Ele contratou 30.000 homens israelitas que trabalhavam, né, nessas coisas de obra. Então, ele, durante um mês, mandava eles para o Líbano para ajudar lá e trazer as madeiras. Aí, os outros 20.000 ficavam aqui. Aí, depois, esse dos 10.000 que foi primeiro, ficava aqui no Israel e outros 10.000 iam, certo? Aí, naquele mês, aqueles 10.000 que foram, ficava descansando com aqueles que ainda não tinham ido. Aí, depois, quando esse segundo 10.000 voltava, e o terceiro 10.000, certo? E aí os 2 primeiros que foram descansaram. Então, cada grupo de 10.000 descansava 2 meses, certo? E trabalhava um mês. E 70.000 trabalhadores
trabalhavam nas cargas e 80.000 em pedras nas montanhas. Esses eram os cananitas, os cananeus, né? Que eram escravos, da época que Josué e outros homens venceram, né? E Davi, quando venceu os jebuseus em Jerusalém, né? E eles foram levados como escravos e eles ficavam lá para ajudar, trabalhavam em trabalhos forçados, né? Tinha também 3.000 chefes para dirigir a obra, chefes de obra oficiais, né? E as obras eram com grandes pedras, pedras lavradas e pedras preciosas. Os israelitas não poderiam ser escravos e eles iam ao Líbano em tempo limitado. Os cananitas eram escravos e não podiam dominar. E nós trazemos com isso uma lição. Fazendo um paralelo entre os israelitas e os israelitas que trabalhavam por um tempo limitado e a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, os israelitas simbolizavam a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. A gente aprende que nós somos pecadores, certo? Mas podemos resistir ao pecado, nós não somos dominados pelo pecado. E o sofrimento aqui nessa terra é por um tempo, né? Igual os israelitas trabalhavam por um tempo, o sofrimento aqui nesta terra, o nosso trabalho aqui nessa terra é por um tempo. E não se compara com a glória que há de vir, que vai ser um descanso eterno e a vida eterna. Certo? Já os cananitas, que eles, comparados aos que não querem Jesus, os cananitas comparados aos que não querem Jesus, são para sempre escravos, escravos do pecado, não alcançam a vida e o descanso eternos, porque não aceitaram Jesus e só com Jesus é que a gente consegue a vida eterna. Porque em João 3,16, o que fala mesmo? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto ao mundo que enviou o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, aqueles que não querem, que não creem, ou então só que creem, mas não querem seguir a Jesus, não alcançaram a vida eterna. São como os cananitas, que eram eternamente escravos. Certo? Vamos para o próximo. Agora o capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Vamos embora. Capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Diz no versículo 1, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado, sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Né? Então, começou a edificar a casa do Senhor. Então, 480 anos depois que eles saíram do Egito. Essa casa do Senhor é casa de adoração, casa de oração e edificação. Adoração, oração e edificação são a finalidade da gente, que são os remidos. A gente foi remido pelo Senhor Jesus para adorar a Deus, para orar, ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus e para edificação, edificar outras pessoas, sermos edificados e edificar outras pessoas. Né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa casa de oração que somos nós, a casa do Senhor hoje em dia somos nós, certo? Jesus disse para não fazer da casa do Senhor covil de salteadores, está lá em Mateus capítulo 21, versículo 13. Quando ele expulsa do templo vários vendedores de pomba, de várias coisas, né, que eles vendiam para as pessoas fazerem sacrifício, animais, várias coisas. E Jesus ficou chateado com aquilo, estavam fazendo da casa do Senhor um comércio. Trazendo para nós, no dia de hoje, o que a gente aprende? A gente está fazendo dessa casa aqui, essa casa espiritual,
um comércio? Você se vende para o mundo? Você vende a tua fé? Você tem receio de mostrar quem você é? Que você é um cristão? Você tem receio de dizer não para o pecado? Não quando alguém quer que você faça algo que você sabe que desagrada ao Senhor? O apóstolo Pedro fez isso. Ele falou, os religiosos da época, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e a igreja ficou aqui liderada pelo apóstolo Pedro, eles queriam que o apóstolo Pedro parasse de falar o nome de Jesus. E o apóstolo Pedro falou assim: eu não vou obedecer vocês. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou continuar falando no nome de Jesus. Certo? Como nós estamos fazendo com o templo do Senhor? A gente faz comércio com o pecado, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com esse templo? Nós deixamos o pecado invadir como um covil de salteador, saltear o nosso coração. A gente deixa o diabo saltear o nosso coração, a gente deixa o mundo e as coisas desse mundo, as ilusões desse mundo saltear o nosso coração. Bem, o templo foi dividido em 3 partes, né? Está falando no capítulo 6, que foi dividido em 3 partes. Tinha o pórtico, que fala o pórtico de Salomão, que era o saguão de entrada, né? Tipo um hall, né? Das igrejas de entrada. O santuário, que era o salão principal, que das igrejas de pedra, né? Não a igreja ser humano, mas os templos religiosos tem o salão, o pórtico, que é o hall, tem o santuário, que é o templo, onde são feitos os cultos, né? E tinha também o santuário no templo de Salomão, né? Que agora fizeram aqui no Brasil também uma cópia. E o Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos é o mais interior do santuário. Nós somos santuários. No capítulo 46 de Salmos, fala que nós somos o santuário das moradas do Altíssimo, né? E dentro desse santuário que somos nós, nosso corpo é santo do Senhor, existe o Santo dos Santos, certo? Naquela época, da época de Salomão, ele fez lá no interior do santuário o Santo dos Santos para abrigar a Arca da Aliança, a Arca da Presença de Deus na forma de um cubo. Cubo porque tem todos os lados iguais. Isso quer dizer que a gente precisa ser igualzinho a Cristo. Ele está aqui dentro, nesse cubo aqui dentro de nós. Nós temos que parecer com Ele, ser sempre a mesma coisa com Ele. Não uma vez está morrendo de amores por Ele, outra vez está esquecendo que Ele existe, nem orar, nem falar com Ele, buscando a presença dEle quando está tudo muito ruim e quando está tudo muito bom, pouco falar com Ele. Não podemos fazer isso. Isso quer dizer também que o pórtico é o que deixamos, o que deixamos assim que entra no nosso coração. Temos que ter cuidado com o pórtico, que é a entrada. O que entra no nosso coração? Temos que estar alerta com o pórtico. O santuário, aqui dentro, é a análise que fazemos de nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos, para o nosso santuário e perguntando: o que eu estou fazendo que está desagradando ao Senhor? Se eu estou no pecado, eu sou um santuário de Deus, eu sou mesmo um santuário de Deus? Ou eu estou deixando o santuário de Deus ser invadido por covil de salteadores? Né? Eu tenho rejeitado em mim o fogo estranho?
a adoração com fogo estranho, a oração, a busca a Ele com fogo estranho. E o que é um fogo estranho numa adoração, numa busca a Deus? É estar pensando em Deus e pensando em outras coisas também. É estar pensando em Deus, mas querendo dar aquele jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. É estar pensando em Deus, mas preocupado com a televisão, doido para acabar ali aquela busca a Deus, porque você quer ver uma coisa na televisão, ou que você quer fazer qualquer outra coisa. É não dar a Deus a primazia. O fogo estranho é não dar a Deus a primazia, a Deus o que é de Deus. E o Santo dos Santos é o mais profundo do nosso interior. Quem habita lá no mais profundo do teu interior? Quem habita? Quem você guarda aqui dentro, bem quietinho, bem dentro de você? Quem você está deixando se abrigar no teu coração, que é o Santo dos Santos? O diabo? As ideias dele têm criado ninho em você? O mundo? O sistema mundano está te corrompendo? O seu eu, a sua vontade, o seu ego, o seu egoísmo, o que tem habitado lá? O diabo, o mundo, o seu eu? Ou de fato é o Senhor Jesus? Deixa Ele ser Deus dentro de você. Deixa Ele comandar o seu interior, para comandar todo o resto, porque vale a pena. Ele sabe o que é melhor para nós. Vale a pena. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, do 11 ao 13, capítulo 6, do 11 ao 13, fala... Deixa eu ver, é o 6 mesmo, do 11 ao 13? Deixa eu ver. Ah, é ainda, é no 13. Ah, é isso mesmo, estou perdida aqui, gente. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Porque Salomão ainda estava fazendo a casa do Senhor. E aí, no meio desse inteirinho, enquanto ele estava fazendo, ele deu uma parada para Deus falar com ele. Foi um encorajamento divino, de repente. Ou foi um alerta, porque ele fala assim, se você continuar nos meus caminhos, eu vou cumprir com a palavra que eu te dei. Pode ter sido um encorajamento, porque estava muito difícil, porque ele estava gastando muito dinheiro, porque a obra geralmente é assim mesmo, a gente programa uma coisa e dá outra. E pode também ter sido um alerta de Deus para dizer que o mais importante de tudo que ele estava fazendo, que era de melhor para o Senhor, era obedecer à lei de Deus. No reino de Salomão, não tem mencionado na Bíblia que fala de profetas, que tenha existido profetas. Talvez porque Salomão foi muito sábio e aí ele não precisou. Salomão edificou a casa e arrematou. Isso quer dizer, ele decorou com a obra, com mobílias, com decoração, certo? Esse remate, foi com toda a pompa. Essa decoração, essas mobílias, foi com toda a pompa, com muito requinte. O Santo dos Santos foi feito tudo com maior requinte, com muito ouro puro que Davi deu. Davi deu 100.000 talentos de ouro, que corresponde a 3.000 toneladas de ouro. 3.000 toneladas de ouro. Vamos ler os versos 17, 19 e 20, que fala assim, 6, 17, 19 e 20. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor.
Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Certo? 28, agora 20, até o 20. Né? Era esse ouro todo foi Davi que comprou para a casa do Senhor. Certo? Agora vamos ver os versículos 23, 27 e 28. Nós estamos quase terminando. No Santo dos Santos, versículo 23, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de altura de 10 côvados. Versículo 27, pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E a cobriu de ouro os querubins. Era assim, ó. Aqui está a parede, aqui vamos dizer que está a outra parede. Os querubins ficavam assim, um aqui e outro aqui, certo? Então, esse daqui encostava a asa na parede e esse daqui encostava a asa nessa parede. E as asas deles do meio, né, se eu encosto a minha asa aqui, essa minha asa aqui, faz de conta que é a asa, fica solta. A asa deles eram encostadas uma na outra. Para dizer o quê? Que eles estavam assim, ó, protegendo a Arca da Aliança. Era um simbolismo de proteção às coisas sagradas, porque os querubins eram seres celestiais e angelicais, né, de alta ordem, era de alta posição, certo? Eles são, né? Porque eles são eternos. E são a revelação da majestade e da glória de Deus. Já pensou a gente ver um querubim de verdade? Gente, que isso? Né? Meu Deus, dá medo, dá medo. E são para a proteção das coisas sagradas. Edifiquemos e cuidemos da morada de Deus. Precisamos protegê-la com querubins. Porque no interior do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E nós vamos ver o que esses querubins podem ensinar para nós hoje. Ali era só um simbolismo de que os querubins estavam protegendo a presença de Deus, as coisas sagradas de Deus. E é a mesma coisa, nós temos que ter querubins protegendo o nosso interior. E que querubins são esses? Se esse interior é cheio do Espírito. Vamos ver. A gente pode trazer para nós como um simbolismo, para aprender, né, nos dias de hoje, que Jesus é o Santo dos Santos dentro de nós. E esses querubins, os quais as suas asas tocam de um lado a parede, do outro o outro querubim com a outra asa, o que são esses querubins para nós, gente? Que pode proteger a presença de Deus dentro de nós. É a oração. Uma asa aqui, né, simboliza a oração. Os 2 querubins, um deles simboliza a oração. O nosso relacionamento com o Criador, a nossa busca a Ele. Ele falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? E o outro querubim simboliza a meditação e a leitura da palavra de Deus. Comer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus. E os querubins, eles eram emendados, assim, com as suas asas do meio, né, para dizerem que eles eram uma peça só. Eles eram fundidos numa peça só. Isso quer dizer que oração e palavra, prática de oração e prática de leitura da palavra de Deus tem que ser assim, ó, assim, fundidas, não pode faltar uma, não pode faltar outra.
porque protegem a arca de Deus, a presença de Deus em nós. A oração, a busca a Deus e a palavra protege a presença de Deus dentro de nós, como se fosse uma armadura. E para terminar, vamos ler Efésios 6. Gente, Efésios 6. A armadura de Deus. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso tudo, gente, é oração e palavras. Com oração, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não só por você, mas por todos os santos. Vamos repetir o versículo 18, com toda, também no 17 também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim os querubins fundidos numa peça só. Oração e palavra não pode faltar para o cristão. Tem que estar todos os dias sendo praticados por nós. Um abraço. Eu amo vocês. Ficam com Deus. Que o Espírito Santo complete isso tudo que Ele colocou no meu coração, no coração de vocês. Leiam Efésios 6. Leiam, bem lido, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de 1 Reis. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.